Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso bate-papo semanal, podcast do Pastor Vitor Ledo, e você é muito bem-vindo a mais esse momento que nós temos aqui. Que Deus te abençoe logo desde agora. Eu espero que você termine esse episódio cheio da presença de Deus, cheio da presença do Espírito. Não esquece de compartilhar com os teus amigos e também curtir, para dar aquela moral, dar aquela força aqui no nosso trabalho, para que a palavra de Deus possa ser propagada cada vez mais nos quatro cantos da terra. Gente, eu queria continuar falando um pouco mais sobre o assunto da semana passada. Semana passada nós falamos do tema Deus fala, né? Na verdade é uma pergunta, Deus fala? Nós introduzimos e falamos sim, Deus fala e Deus quer falar com você. Só que muitas vezes nós não sabemos como ouvir a voz de Deus e como Deus também se comunica, ok? E hoje eu queria falar de forma muito prática de como eu posso ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, é possível que nós aprendamos a discernir a voz de Deus. Nós podemos aprender. Deus é o maior interessado em ter um relacionamento com você, e não somente um relacionamento superficial, mas um relacionamento íntimo. E hoje eu quero desmistificar com você algo que é muito simples, algo que não é difícil. Deus te criou para isso, para você ter relacionamento com Ele. Então, hoje eu quero falar com você de forma prática e simples como eu posso ouvir a voz de Deus e como que Deus fala, tá bom? Eu vou te falar algumas coisas. Em primeiro lugar, Deus fala através da sua palavra. Eu não sei quantos de vocês aqui creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Sabe, eu queria te falar, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Eu sei que muitas pessoas dizem, mas foi escrito por homens. Sim, foi escrito por homens, mas foi totalmente inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que usou homens para escrever, né? Então, a Bíblia, ela não é somente esse livro antigo, ela é a palavra de Deus. O caráter de Deus está contido na Bíblia. E se você quer aprender a ouvir a voz de Deus, você precisa começar lendo a Bíblia, conhecendo a palavra de Deus, né? Eu gosto muito de dizer que a Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. O próprio nome já diz, é um testamento, né? O testamento é algo que alguém deixou, né? E Deus, Jesus encarnou, veio para a terra, né? E Deus deixou através dos profetas, através dos reis, através dos juízes, enfim, de muitos homens e mulheres, Deus deixou o seu testamento. E se você quer ouvir a voz de Deus, você precisa, em primeiro lugar, crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Em segundo lugar, você precisa imergir na palavra, tá bom? Um grande problema hoje que eu percebo na vida de muitas pessoas é que elas não têm ideia do que tem na Bíblia, do que é a Bíblia, porque algum dia elas tentaram ler, por elas não terem entendido muito bem, elas abandonaram e deixaram de lado. Eu quero te falar que a Bíblia, ela deve ser lida, mas ela deve ser também conduzida pelo Espírito Santo. Você precisa pedir que o Espírito Santo fale com você na leitura. E lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim, olha, toda escritura, e essa escritura aqui está se referindo à Bíblia, é inspirada por Deus, ou seja, há uma inspiração divina, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, ok? Então a Bíblia, ela é chave. Se você quer ouvir a voz de Deus, você precisa conhecer a Bíblia. Outra forma que Deus fala conosco é internamente. Deus, quando Ele te criou corpo, alma e espírito. Deus é espírito, ok? Deus, Ele é espírito e Ele fala conosco no nosso espírito. Ok? Então, a segunda forma que eu queria te falar que Deus também fala é no nosso espírito. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 22, diz assim, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo que o Espírito fala para ele, olha, vai para aquela cidade,
não vai para aquela outra. Olha, você vai para aquela cidade, mas vai ser difícil lá, vai ter perseguição, vai ter luta, mas eu quero que você vá para lá mesmo assim. Então, Paulo está deixando muito claro aqui que o Espírito de Deus fala no Espírito dele e direciona a ele o que ele precisa fazer. Então, Deus, ele fala no nosso espírito. Outra forma que Deus fala também é através de sonhos. Eu não sei quantos de vocês são sonhadores. Eu chamo de sonhadores, né? Aquelas pessoas que têm sonhos espirituais. Nem todo sonho é espiritual, ok? Mas existem sonhos que são da parte de Deus. E Deus usa sonhos para falar conosco. Isso está por toda a Bíblia. A gente vai ver José, eu acho que é um grande exemplo de alguém que teve um sonho, né? Ele também interpretava sonhos, né? Então, alguém que realmente passou por isso. Nós vamos ver outros exemplos. Eu não sei se você mesmo, em algum momento, teve um sonho que você acordou e você disse, cara, peraí, isso aqui foi uma resposta para a minha vida. Isso aqui está muito claro. A minha esposa, Maíra, ela é uma sonhadora. Deus fala muito com ela através de sonhos. E às vezes ela chega comigo e fala, amor, eu sonhei com isso. E é interessante que muitas vezes ela recebe sonhos que são revelações para outras pessoas. Às vezes não é nem para nós, mas às vezes é para outras pessoas. Um dia desses nós estávamos viajando, ela teve um sonho com um casal de amigos, e ela via esse casal num navio, e nesse navio ela via eles como se estivessem viajando num navio, e aí ela mandou uma mensagem para eles falou, olha, de fato a gente está num outro país e a gente está negociando aqui uns containers para a gente trazer para o Brasil, vender, e a gente estava na dúvida se era para fazer, se não era, e cara, o teu sonho veio para, sabe, falar, Deus falou conosco, poxa, porque os containers vêm de navio, e eles estavam decidindo se eles faziam a compra ou não e tal. Então assim, Deus fala também através de sonhos, ok? Também Deus fala de voz audível. Eu sei que isso na Bíblia é mais comum no Antigo Testamento, pelo menos aparenta ser mais comum no Antigo Testamento, mas Deus continua falando de voz audível, né? Lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, a gente vai ver o próprio chamamento de Samuel, do profeta Samuel. Ele está dormindo, ele é um garoto ainda, ele é um aprendiz ainda de Eli, que era o profeta, e ele acorda de noite ouvindo uma voz chamando ele, Samuel, Samuel. E ele acha que é Eli chamando ele, vai para o quarto de Eli e fala, Eli, você me chamou, mestre? E ele fala, não te chamei. Isso acontece por 3 vezes. Na terceira vez, Eli entende o que está acontecendo, como o líder discipulador de Samuel, fala, olha, Samuel, é Deus que está te falando, é Deus que está te chamando. Então, se ele chamar de novo, responde, eis-me aqui, teu servo está aqui, pode falar. Eu estou aqui para ouvir. Né? Então, assim, Deus também fala de voz audível. Tanto é que Samuel confunde se é Eli que está chamando ele. Né? Ele acha que é Eli que está chamando, mas, na verdade, é Deus que está chamando ele. Outra forma que Deus fala também é através de circunstâncias e eventos. Né? Existem momentos da nossa vida que, cara, você está fazendo algo e uma porta abre, né? Ou uma porta fecha. Né? Isso muitas vezes é Deus também te dando direção. A porta abriu, segue aí. A porta fechou. Não, peraí, Deus está falando que é para eu segurar aqui. Deus usa também circunstâncias, eventos, acontecimentos. Ah, não, eu vou mudar de cidade. Aí no dia que eu vou mudar de cidade, tem um grande terremoto na cidade que eu estou indo. E aí fecha a fronteira. Pô, peraí, acho que não é para eu ir para essa cidade, né? Deus está falando de alguma forma através de um evento, através de um acontecimento, ok? Uma outra forma que Deus usa para falar conosco também é através de visões. Visões é algo que acontece quando você não está dormindo, você está acordado, mas é como que você visse uma tela. Os neurocientistas, eles dizem que a nossa mente ela funciona com imagens. Tanto é que nós nos conectamos tanto a vídeos, a filmes, porque a nossa memória ela funciona muito dessa forma. E Deus usa isso também para falar conosco. Então, visões muitas vezes é algo que você está de olho fechado, mas você tem uma imagem na sua mente de algo espiritual. Uma visão que a Bíblia conta muito claramente é lá a visão de Pedro, quando Deus mostra para ele um banquete de comidas que, para o judeu, são comidas impuras, e Deus fala, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. E o que Deus está falando para Pedro? Pedro, você achava que você ia pregar somente para judeus, mas agora eu quero que você pregue para gentios também, ou seja, não judeus. E Pedro tem uma visão, ele simplesmente vê
uma imagem, e Deus deixa claro o que aquela imagem significava para ele. Então Deus também usa visões, essas imagens na nossa mente, na nossa cabeça, de algo que Deus está nos mostrando que significa algo, ok? Deus também fala através de pessoas. Tá bom? Deus usa pessoas para falar conosco. Não sei se aconteceu com você, né? Mas comigo já aconteceu. Deu orar a Deus, fala comigo sobre tal situação, sobre tal coisa. E chega alguém totalmente aleatório, que nem crente é, e me fala uma coisa que é uma resposta clara para mim daquilo que eu pedi. Né? E Deus usa pessoas. Né? A própria Bíblia vai mostrar lá na história de Balaão que Deus usa uma mula. Deus usa uma mula na história para falar com Balaão. E ele ouve Deus falando com ele através de uma mula, de um jumento, entendeu? Se Deus usa um jumento, por que ele não pode usar a mim e também a você, ou qualquer outra pessoa para falar, se ele quiser falar? A questão é que às vezes nós estamos com os ouvidos atentos e às vezes nós não estamos, ok? Outra forma que Deus também fala é através de profecias. Né? Eu falei um pouco de sonho, mas eu já entrei em sonho profético, né, que eu falei a história da Maíra. Isso também é um tipo de profecia, sonhos proféticos que eu recebo para entregar para alguém. Então, existem profetas hoje, né, que estão se movendo na terra. Deus levanta homens e mulheres para profetizar também, e às vezes Deus vai enviar alguém. O que eu sempre falo não te torna um caça-profeta, cara. Não fica atrás de profeta para ouvir Deus. Deus ele pode usar um profeta, mas ele pode usar qualquer outra forma também para falar com você. Eu não sou a favor de pessoas que são caça-profeta. Né? Amanhã liga profeta, Deus tem uma palavra para mim? Aí, tá, aí ouve, ok. Aí no outro dia, você está se tornando dependente de homens. Deus ele não está nos chamando para sermos dependentes de homens. Mas se Deus quiser usar um profeta para liberar uma palavra sobre você, meu amigo, o profeta vai te encontrar onde você estiver e ele vai entregar a palavra. Aconteceu já comigo de eu chegar num lugar e alguém vir e falar, cara, eu vim aqui, um profeta está num lugar e ele fala, eu vim aqui achando que eu ia ter uma reunião com um fulano, mas agora eu entendi que eu vim aqui para te liberar uma palavra. Deus tem uma palavra para ti. E o cara falar coisas para mim da minha vida que ninguém sabia. Isso no ambiente empresarial. Isso não era na igreja, era fora da igreja. Então o cara foi lá na empresa que eu trabalhava e ele liberou uma palavra para mim, do meu ministério, da minha vida com Deus, que eu estava discernindo e tentando entender. Eu não estava atrás de profeta, mas Deus usa profetas também para falar. E talvez Deus está me usando como profeta na tua vida também agora, para te ensinar e para falar contigo. Então Deus usa profetas, ok? A penúltima forma que Deus usa, que eu queria compartilhar, é através da criação, através da sua natureza. Né? Jesus mesmo disse, olha, vocês precisam aprender a discernir os tempos. Vocês olham para o céu e vocês veem, vocês sabem discernir quando vai chover, mas às vezes vocês não sabem discernir as coisas do Espírito. Então, Deus também usa a sua criação, usa a sua natureza. E lá em Romanos, né, capítulo 9, diz que toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, existe uma correlação entre céus e terra, entre a natureza e aquilo que Deus também está fazendo. Jesus usa muito, quando ele fala profeticamente do fim dos tempos, ele usa muitos atributos da terra. Né? Fala, o sol vai escurecer, né? A lua vai se tornar sangue. E ele fala da natureza como um aspecto de Deus falando que há um tempo, de que algo está acontecendo profeticamente na terra. Isso significa que Deus está falando também através da natureza, através da criação. Em último lugar, de como Deus fala conosco, Deus também fala através do silêncio. Gente, é isso mesmo. Deus muitas vezes também fala através do silêncio. Tem momentos que Deus simplesmente vai calar. E talvez você está vivendo um tempo que você está perguntando, Deus, o que eu faço? Deus isso, Deus aquilo, e Deus não está falando nada para você. E o fato de Deus não estar falando nada não significa que Deus te abandonou, te esqueceu. Mas isso significa que Deus quer que você ande por fé. Porque eu sei que às vezes a gente pede Deus, me confirma a tal coisa. Aí Deus confirma. Aí a gente fala, tá, Deus, agora me confirma a confirmação. Né? Aí confirma a confirmação da confirmação, por favor. E Deus está falando, cara, já chega, vive por fé, vai fazer o que eu te falei. E eu sempre digo que Deus ele só libera uma nova palavra quando você obedece a palavra anterior. E às vezes a gente quer ficar ouvindo Deus, e Deus está falando, cara, eu não sou gravador para tu ficar no play, rec, volta, play, volta, play, volta. Não, se Deus falou, obedece, vive a última palavra. Vive a última palavra? Não, agora eu preciso de uma nova direção. O que eu faço agora? Aí você pede para Deus falar com você e Deus vai falar. Ok? Isso, claro, em tomadas de decisão. Mas, no dia a dia, Deus sempre quer falar conosco.
Agora, se você não está ouvindo a voz de Deus, ou se é um momento que nada está fazendo sentido para você, então talvez seja um tempo que Deus quer que você caminhe por fé. E Deus muitas vezes também fica em silêncio. Beleza, pessoal? Eu espero ter te ajudado, né? Você achava até agora, para alguns, claro, não todos, muitos achavam, será que Deus fala? Eu te dei aqui 10 formas, gente. 10 formas de que Deus usa para falar conosco. Se você identificou alguma delas, não esquece de comentar. Se você está numa plataforma que dá para comentar, comenta aí. Se você está numa plataforma que não dá, só curte, compartilha. E não esquece de nos ajudar a propagar a forma como Deus fala conosco. Deus te abençoe e até semana que vem no nosso próximo episódio. Valeu!